Sou Leonardo Fortcamp, vou fazer a apresentação da disciplina de Eficiência Energética e Qualidade de Energia, com o tema de Auditoria de Eficiência Energética, reduzir o consumo sem saber onde atacar. Qual o contexto desse problema? Então, a diretoria está exigindo uma redução de 8% no consumo de energia em 6 meses. E a planta ela não tem setorização de consumo e não tem indicadores por cento de custo. Então, a gente tem uns riscos aí, né, de ter corte cego e perda de produção para somente cumprir ali a exigência do diretor de menos 8%. Então, sem visibilidade, né, do consumo por processo, a tendência é que realizem cortes lineares que podem comprometer a eficiência operacional e impactar a produção, em vez de atacar desperdícios reais de forma estratégica. E para responder esse problema, eu vou supor que a gente está tratando de uma planta de mineração, no refino de bauxita. Ela tem um consumo aí de 30 megawatt-hora, então é uma planta grande. A gente tem já as subestações, né, por área de processo. Temos equipe técnica e engenharia próprias. Já temos também disponível lá um sistema SCADA e PINS. Então, essas plantas, né, de mineração, elas têm muito consumo ali com equipamentos bem grandes. Então, tem motores muito potentes, por exemplo, de moinhos chegando ali nos 2 megawatt-hora. E também temos bastante bombas de alta capacidade, várias correias transportadoras, britadores, são vários equipamentos com bastante potência. E aí, em conversa com a equipe, né, foram levantados alguns pontos, algumas hipóteses. Então, moinhos, né, moagem, bolas e SAG, provavelmente representam ali de 35% a 45% do consumo total, bombas de polpa de 20% a 30%, a britagem, transportadores, cerca de 15%, e compressores, utilidades periféricas, consumindo desnecessariamente em baixa produção, transportadores rodando sem carga, equipamentos auxiliares ligados com a área parada e equipamentos operando com baixa eficiência. Foram definidos alguns objetivos, como mapear consumo por setor ou equipamento, estabelecer KPIs e alarmes, monitoramento contínuo e histórico, comprovar os ganhos reais e correlacionar medições elétricas com os dados de produção. E para atingir esses objetivos, temos como proposta instalar multimedidores em cada área da planta e nos equipamentos de maior potência, avaliar o comportamento do fator de potência próximo da carga, monitorar variáveis na entrada de energia e comparar com os dados da concessionária, identificar os desperdícios por operação indevida ou ineficiente e criar um histórico de dados e alarmes. Então, é proposta uma arquitetura de medição. No nível 1, vai ser a entrada de energia, que vem em 230 kV. Lá a gente vai ter medições de consumo total, demanda, fator de potência e comparação com os dados da concessionária. Depois temos o nível 2, já é a setorização, né, que vai para as áreas. Ela é distribuída em 13.8 kV. E lá vai ter um medidor por feeder para britagem, moagem, beneficiamento, utilidades e compressores. E daí o nível 3 já é diretamente nos equipamentos, são escolhidos ali os equipamentos mais críticos, né, que são os que consomem mais ou que podem ter mais desperdício. Por exemplo, os moinhos SAG, moinhos bolas, bombas principais e compressores. Nosso mapa de medição por setores, temos área 1, que seria a lavra, então é basicamente a parte de mina, né, onde é feita lá a escavação e o material é transportado com caminhões e pás. Essa área geralmente ela é bem isolada, não tem integração ao escada, né, e qualquer coisa feita lá vai depender da comunicação via rádio. Então, como também não tem nada que consuma muito, né, mais lá é caminhão e trator a diesel, então essa área não vai ser medida. Aí nós temos basicamente o início do processo, né, que seria a britagem primária e secundária. Então, essa área aí temos britadores, transportadores, então tem um alto consumo, cerca de 20 a 30% total da planta. Vai ser feita a medição na subestação geral e no britador primário. Depois temos a moagem, onde tem os moinhos, então aí é o maior consumidor, né, com 40 a 50% da energia. Então, vai ser feita a medida na subestação da usina 1, da usina 2 e individualmente em cada moinho.
Área 4 é o beneficiamento, preparação e classificação. Então, essa área aí terá apenas o medidor na subestação principal do beneficiamento. Daí, a área 5, que é o espessamento, filtragem, pátio, ela vai ter um medidor na subestação do espessamento e máquinas de pátio. Também temos as áreas auxiliares que estão espalhadas. Uma delas é a subestação principal, onde vem a entrada de energia em alta tensão. Essa aí também é um pouco isolada, então necessita de comunicação via rádio. Temos compressores de ar centralizados, então aí teremos um multimedidor na subestação, né, de utilidades. E bombas de água, não vai ser medido. Oficinas de administração e iluminação também não será medido. Daí para fazer essa medição, né, foram escolhidos aí 2 equipamentos IMS. Primeiro, esse PowerNet A956, ele vai ser usado na subestação de entrada, onde vem a alimentação da concessionária. E ele, né, é um gateway de comunicação entre o medidor de tarifação, baseado no padrão óptico aí da NBR 14522, e transforma para RS485, né, Modbus, o Wi-Fi, Ethernet, o Modbus TCP. Os dados do gateway eles podem ser obtidos através do CLP ou num sistema supervisório de forma local. É importante comentar, né, que ele precisa de um conversor ali, no caso seria o PowerNet A010, que é basicamente o cabo, né, que vai ligado desse equipamento da PowerNet até o medidor da concessionária. Daí para as demais subestações e equipamentos, a gente usa o PowerNet M300. Ele é um multimedidor de energia trifásico, classe C. Ele foi desenvolvido para o mercado nacional e internacional. Ele se destaca pela comunicação direta com sistemas IoT via protocolo MQTT. Possui memória de massa, alta autonomia, exibe bifasor de tensão e corrente, conta com porta RS485, internet, permite a sincronização de relógio via NTP e gerenciamento em redes corporativas pela página fiscal. Então, para a substituição do PowerNet A956, a gente pode usar um gateway IoT industrial multiprotocolo BL110, mais um conversor óptico elétrico. Esse conversor é o que eu comentei anteriormente, que é basicamente o cabo, né, que liga o gateway até o medidor da concessionária. Ele é meio que genérico, tem vários fabricantes, as especificações são as mesmas, só muda qualidade e preço. E para substituir o PowerNet M300, temos o ADW300, que é um multimedidor aí voltado a IoT. Então, uma comparação aí entre eles, né? Uma coisa que a gente observa é o preço. Então, o IMS ele está mais caro que esse outro multimedidor. Uma diferença bem expressiva, né? Ali R$ 2.500 basicamente para $100, que seria R$ 520. Eu até achei meio estranho, né? Bem barato esse equipamento, mas avaliando assim, ele tem as medidas necessárias ali para o objetivo, mede todas as grandezas importantes, né? A tensão, fator de potência, corrente, energia ativa, reativa, aparente, mede algumas outras coisas um pouquinho mais avançadas também. A única diferença é que a única comunicação desse acrílico aí, né, é apenas por Wi-Fi, né? Wi-Fi, rádio, Bluetooth, né? E já o da IMS ele tem comunicação por cabo, além de ter o Wi-Fi. E para chegar lá no atingimento dos objetivos, são criados ou pensados em alguns indicadores e alarmes, porque não basta só medir, né? Tem que ser contextualizados esses dados, aí transformados em KPIs e alarmes. Então, por exemplo, aí, KPIs, né? Quilowatt-hora dia por setor, uma demanda de 15 minutos, fator médio, fator de potência média, né? Custo rateado, consumo específico, quilowatt-hora por tonelada,
Como alarmes, podemos ter ali indicando que já passou de 95% da demanda contratada, ou que deu 10% de desvio diário ali no consumo, ou qualquer outro indicador. Fator de potência, se tiver menor que 0,92. Se o equipamento estiver rodando em vazio, se estiver com baixa eficiência, também podem ser calculados ali previsão de consumo, né, com regressão linear, basicamente. Alguns desses indicadores, né, eles não estão disponíveis nativamente nos equipamentos, eles serão calculados lá no sistema PINS. Então, falando, né, do sistema PINS, né, os dados são coletados pelos multimedidores, são integrados ao sistema PINS da unidade, sendo historiado e contextualizado com os dados operacionais do SCADA, informações corporativas, ERP e BI. Por que disso, né? Se a gente usar somente os multimedidores e suas plataformas, a gente não consegue correlacionar com dados operacionais. Então, eu não consigo saber se aquele equipamento deveria estar rodando ou não, né? Eu não consigo saber se ele está operando uma faixa de potência adequada. Então, é muito importante que eu consiga correlacionar essas informações para que eu consiga realmente reduzir o consumo energético sem prejudicar a produção. E se eu apenas olhar para o tanto que está consumindo cada área e ir lá e querer diminuir sem saber o que eu estou fazendo, eu vou diminuir, mas eu vou perder em produção. Então, no fim, não compensa, né? Eu ganho de um lado, perco do outro. Então, a gente usa aí o PINS para centralizar o histórico energético, né, em alta resolução. Então, a gente consegue capturar todos os dados lá, basicamente em tempo real, numa frequência assim bem alta. A gente consegue correlacionar o consumo, produção, variáveis de processo, consegue criar indicadores por área e centro de custo, cria análises, eventos, alertas automáticos, gera ali uma base estruturada para gestão energética e tomada de decisão. Também tem um suporte à identificação de desperdícios e oportunidades de otimização. Então, transforma dados elétricos em informação gerencial para redução sustentável do consumo e aumento da eficiência operacional. Para isso, então, teremos um plano de implantação em fases. A implantação e resultados são esperados em um prazo curto, então a execução das atividades ela deve seguir uma sequência ali, de modo a trazer os maiores ganhos primeiro. De acordo com a literatura, os desperdícios típicos na mineração são os listados abaixo. Então, como fontes de desperdício, né? Motores rodando a vazio representam de 2 a 4% das perdas. Um baixo fator de potência vai de 1 a 3%, operação fora do horário ótimo, né, de 1 a 2%, sequência incorreta de partida de 1 a 2%, equipamento superdimensionado de 1 a 3%. Então, quais seriam essas fases de implantação? A fase 0, né, semana 1 a 2, seria um ataque imediato antes da instalação, basicamente. Seria levantar as faturas de energia, os 12 meses, identificar ali a demanda contratada, multa, né, se teve multa por reativo, qual é o horário de ponta, se tiver, dependendo do contrato, pode ser que não seja considerado, né, o horário de ponta. Mapear, então, os 10 maiores consumidores, isso olhando talvez o datasheet dos equipamentos, né, conseguir ter uma noção da potência instalada em cada área. E muitas minas aí já conseguem de 3 a 5% só ajustando o fator de potência, demanda contratada, horário de operação. Então, nessa fase é esperado que consiga um resultado de 2 a 3%. Depois temos a fase 1, que seria o mês 1, né, que é instalar somente nos pontos críticos. Então, começa ali instalando, por exemplo, na subestação principal, subestação da britagem, da moagem, das bombas de grande porte, compressores, e começa ali a integração com o SCADA e o PI System, né? Nessa fase a gente pode usar a própria plataforma dos equipamentos ou exportando os dados ali via Bluetooth, né? O pendrive, colocando no computador para fazer uma análise principal, análise mais rápida, né? Para tentar entender se o fator de potência está ruim, já buscar alguma correção. Aí temos a fase 2,
No mês 2, então, as primeiras análises, desenvolver rapidamente a demanda de 15 minutos, energia por turno, consumo por tonelada processada, fator de carga, ociosidade energética, e aí já começam os ganhos reais, né? Então, o que a gente começa a identificar, né? Os exemplos típicos de mineração é motor rodando a vazio, correia ligada sem carga, bomba operando fora do ponto ótimo, moagem superdimensionada. Então, aí já é esperado um resultado acumulado, né, de 4 a 6%. Aqui a gente já está dizendo que já estamos começando a criar, né, as análises, as visões, alarmes, tudo lá no sistema PINS. E a fase 3 é mais ação operacional, então criar alarmes de demanda, indicador de energia por produção, ranking diário de consumo, e daí implementar checklist energético por turno, meta por área, ajuste de sequência de partida, né, que começa a realmente mudar o comportamento das pessoas, né, que elas que o modo que está sendo operado atualmente está gerando desperdício. Então já tem um resultado esperado aí de 6 a 7% de redução. Aí vem a fase 4, que é do mês 4 ao 5, e daí já é possível expandir, né, a medição para medidores secundários, então algum equipamento que ficou fora ali da primeira fase, né, a gente pode incluir depois, porque a gente já conseguiu capturar os maiores ganhos anteriormente, agora é ganhos secundários, né? Então, também analisar desequilíbrio de fases, reduzir perdas por reativo, otimizar banco de capacitores e desenvolver análise no PAI-AF, que é no PINS, né? De deslocamento de pico, corte de pico, curva de carga versus produção. Então, já começa a tentar capturar um ganho além, né, do que seria o básico. E a fase 5 seria o mês 6, já seria a consolidação ali dos 8% exigido pela diretoria. Então, nesse ponto, daí a gente já tem que comparar o baseline versus o atual, né? Então, como que a gente faz isso, né? O sistema PINS ali, ele foi capturando todos os dados, historiando. Então, a gente consegue fazer um resgate dessas informações, né? E comparar o que estava lá no início e o que está agora de consumo. Inclusive, por exemplo, vendo o indicador de quilowatt-hora por tonelada produzida, né, que seria um indicador bem eficiente para fazer essa comparação. Também já é possível ajustar contratos, né, identificando, caso tenha sido identificada uma demanda contratada diferente da necessária, é possível ajustar o contrato e formalizar um procedimento energético, né, operacional para operar de forma mais eficiente, instituir um KPI oficial para que se mantenha essa redução de consumo. Como conclusão, então, essa meta de redução de 8% é factível, desde que baseada em dados estruturados. A setorização e medição, elas são pré-requisitos para decisões assertivas. A integração com o PINS ou PI System permitirá transformar o consumo em indicador gerencial. E a redução sustentável depende de análise técnica, né, e não de cortes lineares. É isso, pessoal. Obrigado.